Pessoal, tudo bem? Queria gravar esse vídeo porque muita gente já me comentou que eu devia ter gravado um vídeo explicando a relação da medicina no exterior e vou explicar algumas coisas para vocês em relação à formação médica no exterior e falar sobre as vantagens, né, sobre as formas de ingresso e tudo mais, né? Como a gente já sabe, a medicina no Brasil é meio complicado de ingressar, né? Fazer cursinho, né? Ficar aí lutando aí nas federais para tentar entrar, né? É um pouco complicado, né? Muitas opções é o pessoal fazer medicina no exterior. Então, eles pegam e vão para Argentina, Paraguai, né? Peru, ou até mesmo Bolívia, não? Para poder fazer a tão sonhada medicina, né? Então, o que eu vou falar para vocês em relação ao ingresso, né, em algumas faculdades, porque já se virou um pouco meio que um comércio a medicina no exterior, principalmente porque a pessoa ela vai fazer medicina no exterior por uma indicação de algum amigo ou algum parente que já está no exterior fazendo a medicina, né? Mas tem muita gente que já mete a cara e vai direto para outro país para poder fazer o curso, né? Então, chegando a um certo país, um determinado país, a pessoa vai na faculdade, né? E faz a matriculação, né? A vantagem é que muitas universidades não apresentam o exame de ingresso, a pessoa chega e já entra direto no exame de ingresso, já começa diretamente a fazer a medicina, e tem a vantagem ainda de ser enfermeiro, ou nutricionista, ou fisioterapeuta, ou alguma área da saúde, que eles levam esse diploma também, né? E ademais fazem a convalidação de algumas matérias, já começam no segundo ano de medicina, ou alguma coisa do tipo, né? Só que o problema é que depois de um tempo estudando fora, as pessoas veem que não era bem isso, entendeu? Que é meio complicado a universidade, ou se inscrever em uma universidade que não tem registro, ou em uma universidade que ainda não tem turma formada, né? Ou que o diploma não tem uma validade concreta, né? Então fica um pouco complicado. E aí desenvolveram aquelas empresas de para fazer esse intercâmbio, né? Para fazer esse intermediário, como dizem, né? Então são empresas que ajudam quem quer ir para o exterior. Essa empresa faz a matriculação do aluno, aluga o apartamento, o kitnet, ou aluga um lugar para a pessoa estar, né? E essa pessoa vai para o país, já tem um lugar onde chegar e onde ficar, né? Que é o que geralmente acontece, né? Agora, a relação do que eu vou explicar nesse vídeo é em relação às universidades federais no exterior. Porque as universidades privadas no exterior, ela tem sempre um problema de que a educação nem sempre é de qualidade, né? Não estou falando de todas as universidades, não estou falando do pessoal que já saiu, que está no Brasil trabalhando mais médico, ou que seja, entendeu? O que eu falo é em relação às universidades deficientes, que há muitas universidades deficientes nos outros países que já viram esse mercado de médicos do Brasil, né? Então dão aulas em português, usam livros em português, né? Então as pessoas já ficam mais fácil de ir, por exemplo, para o Paraguai, pensando, vou passar aula em português, tudo é em português, não precisa nem aprender o espanhol, né? Então já fica mais fácil. Mas o que eu vou falar é uma outra opção, tá? É uma opção que eu tive e que eu queria explicar essa opção para vocês, que é muito simples, né? Que é o ingresso dessas universidades federais através de convênios, né? Os convênios culturais que existem entre o Brasil e outros países. Então, o convênio cultural ele foi estabelecido para incentivar a educação entre os países e para intercâmbio de alunos, né? Então, por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai tem um intercâmbio estudantil. Então, mais ou menos depois de agosto, eles já publicam o critério de ingresso para as universidades. No Paraguai são duas universidades, que é a UNE, que é a Universidade Nacional do Oeste, e a UNA, né, que é a Universidade Nacional de Assunção, que está na capital do Paraguai, Assunção. Essas universidades, o aluno ele pode ingressar dando o exame, ou seja, você vai lá e dá o vestibular dessas universidades e entra, ou então entra perante embaixada, por um convênio cultural.
Mas esse convênio exige que o estudante tenha um certificado de espanhol. E para tirar a proeficiência em espanhol é o DELE, como aí o TOEFL para inglês, o Cambridge, etc. Para espanhol existe o DELE, que quem aplica no Brasil é o Instituto Cervantes. E tem vários níveis também. Então, o nível C1 é o que é exigido para os convênios. Então, você teria que ter o nível C1 do DELE para poder ingressar no Paraguai através de um convênio. E uma vez feita a inscrição, você manda os seus documentos na Embaixada do Paraguai, que está no Brasil, em Foz do Iguaçu, ou em São Paulo, e eles vão fazer essa avaliação do convênio, vão fazer essa avaliação do seu currículo e vão selecionar. A pessoa que ganhar a vaga vai ser acionada através de um edital, vai sair o nome dos que ganharam a vaga, e você vai para Assunção ou para a Cidade do Leste, mas para estudar nas universidades públicas. Não se paga para estudar nas universidades públicas e ainda tem um reconhecimento do Brasil, porque teoricamente você está indo por um convênio. Você não está indo sozinho, sem que ninguém saiba, porque o Brasil sabe que você está indo. Você foi aprovado num convênio. E a vantagem é que você tem condições de vir para o Brasil, fazer intercâmbios, passar em universidades federais aqui, né, voltar para o Paraguai, terminar sua graduação lá e vir mais fácil para o Brasil em sentido de burocracia, porque os papeleios já meio que já saem prontos já, porque como é pelo governo, então os papéis já saem prontos, geralmente não tem custos do papéis para você poder sair dessa universidade. E ademais que essa universidade tem um ensino muito mais forte, né, porque já está regulamentada internacionalmente, né. Isso é um exemplo do Paraguai. Na Argentina tem a mesma coisa, tem a UBA, que é a Nacional de Buenos Aires, né. E a Universidade Nacional de Buenos Aires, ela igualmente é uma universidade pública, muito renomada, respeitada, e você também pode ir dar o vestibular ou entrar por convênio através das embaixadas, né? Agora, a medicina na Bolívia, em que relação à medicina da Bolívia, é que se você vai para uma escola fazer uma faculdade particular, quando você sai dessa universidade, você tem que dar um exame. Tem que dar um exame para você poder exercer a medicina. Então, quando você sai da medicina, ademais de ter o internato rotatório, que é a modalidade de ingresso, ainda tem que dar um exame de proficiência para ver se você está apto a exercer ou não, né? Esse é outro tema, depois a gente vê se a gente faz um vídeo em relação a isso também, segundo o que o pessoal diz. Mas a relação é que a medicina, você entraria, né, pagando, né, uma medicina que é bem barata aqui na Bolívia, né. Eu entrei pelo convênio Intercultural Brasil-Bolívia e estudo na Universidade Nacional da Bolívia, que é a UNSA, Universidade de San Andrés, né, que está situada na cidade de La Paz. Entrei pelo convênio também, né, tenho muitas vantagens em relação a isso. E por isso que o pessoal me pediu também para fazer esse vídeo por causa disso, entendeu? Para explicar para o pessoal que tem outras oportunidades que já são seguras, né, de formação médica, uma boa formação, uma excelente formação médica, né, reconhecida a níveis internacionais, muitas vezes, e com a certeza de que você vai sair um excelente profissional para o mercado de trabalho, tanto do país quanto do Brasil, né? Então, por exemplo, o convênio da Bolívia com o Brasil é através da Embaixada da Bolívia, que está situada em Brasília e São Paulo, né? As datas mais ou menos são fim de outubro e início de novembro, abre as convocatórias para a seleção dos estudantes. Aí vocês têm que ver o que está pedindo no edital e mandar os documentos a Brasília, né? Uma vez selecionados, vocês têm que passar esses documentos todos pela embaixada para poder vir para o país, né? Mas vocês já vêm para o país já com visto, já no passaporte, já com visto de estudante, já com todo o sistema já feito já para vir mesmo para o país, né?
não precisa estar procurando advogado para fazer seus papeleios, né? Para poder entrar com cédula de identidade do país ou fazer sua documentação do país, porque já tem um processo já em cima disso, né? Quando você chega, a universidade já sabe que você vai vir, então eles já estão te esperando para você fazer a matriculação na universidade, entendeu? Tem um acompanhamento do pessoal, tanto da faculdade, né, quanto do pessoal do governo. Então eles já te dão uma assessoria melhor, né? Então esse convênio, por exemplo, ele abre, como disse, de outubro, fim de outubro para novembro, é o processo seletivo, vocês fazem a inscrição e não precisa dar exame também. Essa é a vantagem. Já a diferença do Paraguai, vocês teriam que dar um exame, né? E na Bolívia já não, por causa desse sistema de cooperação educativa e também pelo número de pessoas que procuram esse convênio, que é bem pequeno. Então não é muito difícil ser selecionado. Você é selecionado, vem para a Bolívia, pode escolher La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, que são onde tem as principais universidades federais do país, né? E, por exemplo, eu estou no 5º ano de medicina, aqui na Universidade Maior de San Andrés, que é a UNSA. Tem convênio com tudo quanto é universidade federal, entendeu? De outros países. Vocês podem ir fazer intercâmbio, vocês podem ir estudar semestres ou até mesmo anos em outros países, né? Geralmente você ganha uma bolsa estudantil, né? Quando você vai fazer o intercâmbio fora, eles pagam, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir para o UFMG, fazer um período, e agora, próximo ano, no meu internato, eu vou estar indo para o Brasil, fazendo na Universidade Federal do Paraná, o meu internato, através do hospital de clínicas deles, por causa desse convênio que a gente tem e a estrutura que apresenta a universidade, entendeu? Obviamente, para quem quer moleza, deve buscar outras universidades, porque as universidades federais são para estudar mesmo, entendeu? Não é fácil, tem que aprender o idioma bem. Por isso que a maioria dos convênios já pede que o estudante saiba o espanhol, né? Para poder já vir com o domínio da letra, né? E da fala. E a faculdade é aquele negócio, né? Não tem coisa fácil. Se você reprovou um exame, você reprovou mesmo, entendeu? Já outras universidades privadas que eu presenciava, você reprova um exame, você vai lá, você paga e faz o exame outra vez e paga até ir aprovar o exame, entendeu? Vai pagando, pagando, pagando até aprovar, né? Já as universidades federais não têm essas coisas, porque já é uma regulamentação, né, mais forte. Inclusive tem exame vestibular para entrar, né? Mas se você entrar pelos convênios, você não passa para o processo vestibular, você passa por um outro processo seletivo, que é tanto seleção pelas embaixadas, quanto é o processo selecionado pelas universidades mesmo, né? Então, por exemplo, dentro da própria universidade também, depois você tem a condição de ser monitor de alguma matéria, né? Igualmente também recebe dinheiro, vocês ganham da universidade, né? Então tem essa vantagem, que os bons alunos são bem reconhecidos dentro da universidade e tem as suas vantagens, né? Então vocês podem ir para outros países, fazer uma parte da sua formação, por exemplo, na Espanha, ou, por exemplo, no próprio Estados Unidos, né? Eu optei meus intercâmbios para o Brasil, porque como eu quero regressar para o Brasil, então é mais fácil eu já fazer uma parte da minha formação no Brasil, porque eu já vou estar mais adaptado ao sistema, né? Então o internado, por exemplo, que é a modalidade de ingresso também é no Brasil, então eu preferi fazer o meu lá e já tenho todos os papéis feitos, a própria faculdade já fez tudo, né? Porque eles têm um departamento de comunicação internacional e eles mesmos são quem resolve todo o papeleio e a burocracia, né? Vocês só falam onde vocês querem ir e a faculdade resolve, entendeu? Obviamente, em relação a isso, é mais fácil do que você ir para um país que você não conhece, para uma universidade que você não conhece, ou através de uma agência que as pessoas vendem, né, um processo de ingresso, né, porque eles fazem a sua matrícula, buscam o seu apartamento, etc., né, através de agência. Você tem que pagar por um valor em relação a isso, para que você tenha essa vaga no país, né? Por exemplo, como acontece na Argentina, em muitas universidades
particulares, e no Paraguai também, né? Então, pessoal, em relação ao convênio, é o que eu queria explicar para vocês, verem outras oportunidades também, porque eu estou falando da América Latina, mas também o Brasil tem convênio com os Estados Unidos, tem convênio com a Alemanha, tem convênio com a Rússia. Então são outros países que também aceitam estudantes brasileiros que tenham interesse de ir fazer medicina em outro país. Obviamente algumas oferecem bolsa de estudo, né? E mensalmente vão ter um valor de $800, $700, ou em euros, né, 500 euros, ou até 1.000 euros, dependendo da bolsa que vocês conseguirem, né? Então já tem mais uma vantagem de vocês irem para um país que já sabem que vocês estão vindo para fazer medicina, cujo país vocês não vão permanecer no país, porque o convênio é para regressar para o país de origem. Por exemplo, o convênio Brasil-Bolívia ocorre um intercâmbio. Um boliviano está em Brasil, em alguma universidade federal, fazendo medicina. E eu vim para a Bolívia fazer medicina numa universidade federal. Mas quando acabar a minha formação aqui, eu tenho que regressar para o Brasil. E o boliviano que está no Brasil tem que regressar para a Bolívia. Porque isso é uma relação bilateral, mas para os países de origem. Ou seja, um incentivo para o país ter uma formação médica melhor. No caso da Bolívia, indo para o Brasil, né? Fazendo, por exemplo, na UFMG, né? Na Unifesp ou outras universidades públicas que tem no país, ou até mesmo estaduais, que recebem esses estudantes. Por exemplo, a UFMG é uma que recebe os estudantes bolivianos. E aqui no país, como eu já falei, a Universidade de San Simón, né? A UNSA, geralmente são as mais escolhidas para que os brasileiros venham, porque o ensino é muito bom. A gente tem uma boa base de uma boa formação médica para exercer no mercado de trabalho, né? Então, uma vez que eu termine a minha formação médica aqui, eu devo regressar para o Brasil. O convênio me dá a opção também, se eu quiser ficar no país, eu posso ficar. Mas o convênio não foi feito para isso. O convênio foi feito para que você regresse ao país de origem, né? Então, pessoal, se vocês querem fazer medicina no exterior e tem dúvida de onde se inscrever e para onde ir, vocês podem estar buscando essas alternativas, que são as universidades federais dos países, que é as que eu aconselho vocês a irem buscar, porque é uma formação médica muito boa. Por exemplo, eu sou nutricionista, eu fiz a minha formação no Brasil, né? Depois eu vim para a Bolívia, né? E a formação é muito boa, né? Porque você já sabe, né? Porque eu já tinha uma base na área da saúde. E quando eu cheguei aqui, realmente o estudo condiz com a realidade médica, né? E eu, por exemplo, também fui para o Paraguai para ver as universidades públicas do Paraguai, né? Em várias cidades lá do Paraguai, para poder ver o nível de formação dessas universidades, entendeu? Vários colegas já saíram do Paraguai, né? Estão no Brasil hoje exercendo a medicina no Mais Médico, né? Tem uma formação, né? Não posso criticar o pessoal que foi fazer medicina, né? Que foi lá dar a cara, né? Foi lá realmente batalhar, né? Para obter a formação médica tão sonhada, né? Por muitas pessoas. E foi para o Paraguai, fez a formação, né? E são médicos muito bons, né? Passaram no Revalida, fizeram o seu título, entraram no Mais Médico, o que seja, né? Mas eu conheço muita gente também que foi para outros países, não conseguiram sair do país, não conseguiu revalidar nada, entendeu? Não conseguiram dar os exames, não aprovam os exames, porque a formação médica é muito deficiente, não tem prática, ou então o sistema da universidade é muito geral. Então, quando chega no Brasil ou a pessoa vê o mercado de trabalho, a pessoa assusta e fala: nossa, não me prepararam para tanto.
Obviamente, nenhuma faculdade vai preparar vocês totalmente para o mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho você aprende fazendo aquilo, né? E aí você vai aprender muito melhor, né? E dentro da especialização também, né? Mas pelo menos a gente pede que a faculdade em si dê uma boa base para o estudante enfrentar o mercado de trabalho, né? Principalmente no Brasil. Então, as universidades federais nos outros países têm um bom nível. Por exemplo, quem sai da UBA, quem sai da UNA, ou quem sai da UNSA, né, são bons profissionais, são profissionais reconhecidos internacionalmente, que têm essa chance de estar indo fazer os intercâmbios, parte da sua formação em outros países, né, ter uma remuneração da própria faculdade como incentivo, né? Se você é bom estudante, ser monitor da faculdade, né? Que você também ganha dando aulas, né? E geralmente são horários que coincidem com a formação médica, porque eles sabem que vocês são estudantes e ao mesmo tempo estão aprendendo, né? Então, uma determinada hora do dia você dedica para ser monitor desses alunos dos anos inferiores ao seu, né? Por exemplo, do segundo ano dando aula para o primeiro, terceiro ano dando aula para o segundo. Obviamente que são aulas complementares, não são aulas como tal, porque jamais vão substituir os professores, né? Os médicos que nos ensinam. E sim vão ser uma ajuda dentro da parte prática, dos laboratórios, dos exames, etc., né? Ensinando atividades complementares aos alunos ou aprimorando conhecimentos deficientes, né? Geralmente, as cargas horárias dos monitores dentro dessas faculdades giram em 40 horas mensais. São muito bem remuneradas, né? Então, você também já tem essa opção desse incentivo que você ganha como estudante. Já dá uma moral, né, para o estudante já querer ser melhor, né? E além do mais, algumas bolsas, como eu estava falando, vocês têm para estudar nos outros países e que são remuneradas. Então já tem a vantagem, né? Então, pessoal, para as pessoas que realmente estão querendo sair do país e meter a cara no Paraguai, ou vir para a Bolívia, ou ir para a Argentina, né, ou qualquer outro país fronteira com o nosso país, eu queria que vocês vissem as opções, tá? Antes de meter a cara nesses países aí e depois se decepcionarem com a formação ou gastar muito dinheiro em uma formação que vocês não acham de qualidade, né? E ver muito bem a faculdade que vocês estão indo, se já tem turma formada, se já tem uma história essa faculdade, né? Porque pagar às vezes $100, $200 mensais em uma faculdade que você não vai ter futuro é um pouco complicado, né? Então muita gente contrata essas agências, que nem eu comentei com vocês, para fazer esse intermediário, né? Mas muitas agências, pessoal, fazem por interesses próprios, então é meio complicado falar, não vou citar nomes nem nada, né? Há agências muito boas que realmente orientam os alunos à formação de boas faculdades, mas muita agência que está aí só para meter o cara aí numa faculdade aí para poder tirar dinheiro dele, entendeu? E aí depois no final ele percebe que foi tudo uma furada, né? E aí vai frustrando, né? Aquele sonho que a pessoa tinha, né, de realizar a faculdade de medicina, de ser médico, né, a formação médica, vai frustrando um pouquinho. Então, em relação a sair do país, eu aconselho que seja uma forma legal, né, através de um convênio que não é difícil obter, que geralmente tem remuneração e o país sabe que você está saindo. Porque quando você recebe a vaga, a embaixada do país comunica a Brasília, entendeu? Dentro do Ministério da Educação, para que vocês saibam, que é o MEC, né, que regulariza a formação profissional, né? Então o MEC já está sendo avisado que esse aluno está saindo do país para realizar uma formação fora do país. Então, consequentemente, eles sabem que você vai voltar
entende? Você vai voltar para o país. Não é uma coisa como que eu vou para o Paraguai ou para a Argentina e me inscrevo numa faculdade que não tem vestibular, não tem nada, só escreve e começa a fazer a faculdade, né? E ninguém sabe que eu tô lá, porque o país não sabe que você saiu do país, entendeu? E além do mais, você tem que fazer o seu sistema de permanência no país, pagar advogado muitas vezes para poder contratar, para fazer uma licença do Mercosul, ou a própria radicação, como eles chamam, para desenvolver uma cédula de identidade, né, do país para você permanecer nesse país por 6 anos, porque são muito tempo. Então, viver num país 6 anos fazendo uma formação médica é bastante tempo. Então, praticamente que você já é um cidadão do país, né? Mas os convênios geralmente te dão outras opções de estancia no país, né? Renováveis a cada 200 dias, 300 dias, né? Já com aquele princípio de que você não vai ficar no país, né? Agora, por exemplo, do Paraguai, o convênio entre Brasil e Paraguai, quando você vai para o Paraguai fazer a sua formação, automaticamente você já tem todos os documentos, já tem todos os papéis legais, porque a embaixada já fornece isso para você, porque eles estão te trazendo para o país, entendeu? É bem diferente o sistema. E o Brasil está autorizando que você vá para o outro país fazer a medicina, né? Então já é um outro processo, né? Então, pessoal, quem tem dúvida, quem quiser conversar comigo, vou deixar os dados aqui abaixo do vídeo para vocês poderem ter mais informação os que querem, né? E aconselhando sempre a buscar nas universidades federais do país, porque não paga para estudar, né? E outro, que não é difícil de ingressar como no Brasil. E ainda tem a parte dos convênios que podem ser remuneradas, né? Então, é um princípio bem interessante de ser estudado antes de ir fazer a medicina no exterior e inscrever-se em qualquer faculdade, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês poderem acessar as principais embaixadas, né? Principais convênios, né? Mais ou menos as datas que se abrem alguns convênios, né? Principalmente Paraguai e Bolívia. E para que vocês possam entrar em contato comigo, caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou entender melhor a parte dos convênios, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria gravar explicando para vocês em relação à Faculdade de Medicina no Exterior, né? Que é uma ótima opção. Tá vendo essas universidades federais, né? Essas universidades públicas dos países, né? E é isso aí, peço para vocês curtirem o vídeo, né? Dar um like aí para ajudar a divulgar o vídeo, porque muita gente precisa também tá vendo essa opção, que não é uma opção muito divulgada, que eu demorei muito tempo para encontrar, entendeu? Hoje eu acho que realmente o pessoal precisa saber dessas opções antes de meter a cara e ir para algum outro país, né? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado.